Boa tarde para todos. Eu não falei boa tarde só para um aluno, eu acho. Então, sejam bem-vindos, mais uma aula, boa tarde. Hoje nós vamos corrigir as atividades que nós explicamos o conteúdo para vocês lá na página 10. Desculpa, página 10, página 10. Página 11 e 12, tínhamos ali alguns o conteúdo deste capítulo. Na página 14 também, mais umas explicações ali. Mas nós já vimos complemento nominal e o adjunto adnominal. Só um minutinho. Isso. Lá na página 10, então, nós vamos ver a tirinha do Calvin e do Haroldo. E nós vamos fazer a correção. Página 10, certo? Vou compartilhar com vocês o livro para vocês acompanharem comigo o conteúdo. Correto, gente? Então, vamos ler aqui a tirinha do Calvin e do Haroldo. Ali no primeiro quadrinho diz assim: por que nós só brincamos de guerra e não de paz? Poucos exemplos a seguir. Eu serei o destemido americano defensor da liberdade e da democracia. E você será o detestável ateu e opressor comunista. Nós estamos em guerra, então se você for atingido por um dardo, você morre e o outro lado vence, certo? Entendi. Já. E um dá um tiro no outro, olha só. Aqui acerta o Calvin, o Haroldo no peito, e ele acerta o Calvin na testa, no capacete ali. Um olha para o outro, né? Os dois provavelmente estariam mortos se fosse uma de verdade, mas é uma brincadeira deles. E aqui no último quadrinho ele ainda diz assim: mas que jogo idiota, não é mesmo? Então ele cita, começam a brincar, ele fala que ele é um destemido americano, defensor da liberdade e da democracia, e o outro será o detestável ateu e opressor comunista, ok? Então agora vamos ver ali então o exercício que está na página 11, o exercício número 1. A resposta que Calvin dá a Haroldo no segundo quadrinho sugere brincar de paz, que brincar de paz é algo entediante, que há mais exemplos de guerra no mundo do que de paz, que Calvin não gosta de brincadeiras com pouca ação ou de brincadeiras de guerra transmitem lições exemplares. Então, de acordo com o que é dito no último quadrinho, ali, né, mais que jogo idiota, não é mesmo? Quando ele cita isso, ele observa ali, eles estão brincando, né, no segundo quadrinho, quando ele coloca, né, poucos exemplos a seguir. Se tem poucos exemplos, é porque ele está dizendo que há mais exemplos de guerra no mundo do que de paz. Então, a resposta correta, aquilo que o Calvin cita aqui nesse quadrinho, né, poucos exemplos a seguir, então só as piores coisas é que mais existem, não é para ser seguida, mas preferimos seguir as coisas boas, e mesmo tendo poucos exemplos. Então, aqui na número 2, vamos ver ali o que diz aqui a número 2. Com base no texto 1 e considerando a crítica contida na tirinha, a que conclusão pode-se chegar sobre a guerra? Justifique sua resposta com a fala de Calvin. A fala do Calvin no último quadrinho, quando ele cita, mas que jogo idiota, não é mesmo? Então, ali, a crítica que é feita relacionar a guerra ao sofrimento experimentado
pelas personagens que foram estudadas, ok? Então, ali, nós podemos relacionar, vocês vão colocar a última fala do Calvin, né? Mas que jogo idiota, não é mesmo? Nesse último quadrinho aqui, mas que jogo idiota, não é mesmo? E nós vamos, né, justificar o porquê ali disso dali. Subentende-se que nas guerras não há vencedores, ok? Sempre os dois lados perdem alguma coisa e sempre os dois lados acabam ganhando alguma coisa. Então, por isso que ele está dizendo, né, nessa última fala dele, né, mas que jogo idiota, não é mesmo? Subentende-se que na guerra não há vencedores, correto? Na guerra não há vencedores. Certo? Podemos continuar ali. Ok, gente, vamos continuar ali na número 3 agora. Analise a fala de Calvin. Eu serei o destemido americano defensor da liberdade e da democracia. A palavra defensor pertence a qual classe gramatical? Aqui está dizendo, observem bem, americano defensor. Americano é um substantivo, defensor é característica de americano. Então, defensor, a classe gramatical é adjetivo. Então, podemos colocar ali que pertence à classe dos adjetivos, ok? Adjetivo. Agora aqui a letra B. Que expressões complementam o sentido de defender na frase? Tem duas expressões aqui dentro dessa frase, né? Eu serei o destemido americano, defensor da liberdade e da democracia, que está completando o significado de defensor. Então, se nós observarmos aqui, defensor de quê? Da liberdade. Defensor de quê? Da democracia. Então, esses dois termos aqui, da liberdade, da democracia, estão completando, né, o sentido da palavra defensor. Então, vocês vão colocar aqui, está pedindo quais são as expressões, nós vamos colocar que é da liberdade, da democracia. São essas duas expressões ali que indicam, né, que estão complementando o significado, o sentido, o significado da palavra defensor, correto? Eu só vou retomar aqui um minutinho. Ok, vamos continuar ali. Agora, a letra C, eu acredito que vocês tenham respondido. Aqui a letra B, que completa o significado, é a palavra da liberdade e da democracia, completa o significado de defensor. Na letra C, reescreva a fala do garoto, substituindo defensor por uma forma verbal do verbo defender. E ali nós vamos dizer qual é a transitividade desse verbo, se ele é verbo transitivo direto, ou se ele, né, se ele é um dos verbos transitivos, ou se ele é um verbo intransitivo. Ou dos transitivos, nós temos os 3 tipos ali. Então, quando eu substituir aqui defensor por um verbo, coloquei assim, eu serei o destemido americano e defenderei a liberdade e a democracia. Então, substituindo defensor por um verbo, ficaria assim, eu serei o destemido americano e defenderei a liberdade e a democracia. Ok? Eu serei o destemido americano e defenderei a liberdade e a democracia. Ali está, agora está pedindo a transitividade do verbo defender. Defenderei o quê?
a liberdade e a democracia. No primeiro momento não tem uma preposição, então ali nós temos um verbo transitivo direto. Ok? Verbo transitivo direto. Aí você circula lá o defenderei e coloca como verbo transitivo direto. Isso na mesma questão aqui na letra C. Agora aqui na letra D, compare a palavra destemido com as expressões da liberdade e da democracia. As três exercem a mesma função em relação às palavras com as quais se relacionam? Não. Nós vamos colocar já no momento aqui. Não, não exercem a mesma função. Por que não exerce a mesma função? Destemido, aqui no caso, a palavra destemido exerce a função de caracterizar a palavra americano, ok? Enquanto ali as expressões da liberdade e da democracia completam o sentido da palavra defensor, tá? Então nós podemos colocar aqui não, destemido exerce a função de caracterizar a palavra americano. Destemido exerce a função de caracterizar a palavra americano, enquanto as expressões da liberdade e da democracia, completam o sentido de defensor. Enquanto as expressões da liberdade e da democracia completam o sentido de defensor. Podemos continuar, gente? Vocês conseguiram copiar? Só me deem um ok para que eu possa continuar ali. Não ainda? Eu vou repetir. Destemido exerce a função de caracterizar a palavra americano. Destemido exerce a função de caracterizar a palavra americano, que ali no caso é um adjetivo, né? Destemido é um adjetivo. E enquanto as expressões da liberdade e da democracia, completam o sentido de defensor. Completam o sentido de defensor. Ok, gente? Podemos continuar agora. Deu tempo de copiar. Deixa eu só observar se sim. Vamos lá, então, continuando. Na próxima página. Exercício número 4, que está lá no final dessa página 12. Final da página 12, temos aqui o exercício número 4. Nas frases a seguir, retiradas do texto 1, identifique os complementos nominais. Complemento nominal vai completar o significado de um nome. Esse nome vai ser substantivo, adjetivo ou advérbio, ok? Então, aqui na letra A, Bruno sentiu um impulso de abraçar Samuel. Impulso de quê? De abraçar Samuel. Então, esse termo, ele está começando com preposição, de abraçar Samuel, completa o significado do substantivo impulso. Ok?
completa, então vocês vão ou circular ou escrever aqui embaixo, de abraçar Samuel. Agora a letra B, um lugar no qual ele tivera a sorte de encontrar um amigo como Bruno. Tivera a sorte, sorte de quê? De encontrar um amigo como Bruno. Então, todo esse termo aqui, que ele está iniciando com preposição também, de encontrar um amigo como Bruno, completa o significado do substantivo sorte. Ok? Então, aqui nós temos também um complemento nominal completando o significado de um nome. Sorte. Sorte de quê? De encontrar um amigo como Bruno. Ok? Agora, ali na letra C, Bruno viu 3 soldados que pareciam encarregados de um grupo de 20 homens. Se nós observarmos ali, encarregados. Encarregados de quê? De um grupo de 20 homens. Então, esse termo aqui, de um grupo e de 20 homens, são diferentes ali, e os dois completam aqui o significado do adjetivo, pareciam encarregados, né? 3 soldados que pareciam encarregados. Está como característica dos soldados, ok? Então, aqui nós temos o complemento nominal de um grupo e de 20 homens. Podem colocá-los aqui embaixo também, que ele tem 2 complementos. Correto? E na última, embora não fosse tão importante quanto a possibilidade de explorar o mundo do outro lado da cerca. Observem aqui essa oração. A possibilidade, quanto à possibilidade. Possibilidade de quê? De explorar o mundo do outro lado da cerca. Olhem a preposição novamente ali. Então, aqui, de explorar o mundo do outro lado da cerca, completa o significado do nome possibilidade, tá? Então, o complemento nominal ali é de explorar o mundo do outro lado da cerca. Ah, ok. Eu vou repetir aqui, então, a questão anterior. Talvez a internet ela esteja falhando um pouquinho. Vou repetir desde o início, tá? Na letra A, de abraçar Samuel é o complemento de impulso, tá? De abraçar Samuel. Na letra B, sorte de quê? De encontrar um amigo como Bruno. Esse termo, de encontrar um amigo como Bruno, completa o significado de sorte. Substantivo. Na letra C, encarregados é um adjetivo. Encarregados de quê? De um grupo de 20 homens. Aqui nós temos o complemento nominal de um grupo de 20 homens, completa o significado de encarregados. Ok? Agora, a letra D, a possibilidade. Possibilidade de quê? De explorar o mundo do outro lado da cerca. Então, começando aqui até o final da oração, completa o significado do substantivo possibilidade. De explorar o mundo do outro lado da cerca, completa possibilidade. É um complemento nominal ali. Não sei se agora vocês conseguem. Só vou voltar aqui para ver se vocês estão conseguindo me ouvir. Tá tudo ok? Conseguem me ouvir? Sim? Mais alguém? Estão conseguindo me ouvir bem agora? Certo? Muito bem. Então vamos continuar lá. Agora na outra página, o exercício número 5, agora com adjunto adnominal.
Vamos analisar aqui o título do texto que está no início do capítulo, O Menino do Pijama Listrado. Qual palavra é caracterizada por listrado? Qual palavra é caracterizada por listrado? Pijama. Como que é o pijama? O pijama é listrado, certo? Então, a palavra ali é pijama. Listrado caracteriza a palavra pijama, é o adjetivo de pijama. Certo, gente? Ok? Agora vamos à letra B. Quais elementos estão relacionados à palavra menino? Então, vamos observar aqui, quando nós vamos procurar os adjuntos adnominais, nós vamos encontrar primeiro o substantivo e observar uma dessas classes gramaticais que nós temos aqui, artigo, adjetivo, locução adjetiva, que é a mesma coisa que um adjetivo, mas é um conjunto de palavras, tá? Pronomes e numerais. Nós vamos procurar o que vem antes e o que vem depois de cada substantivo. Então, ali, quais elementos estão relacionados à palavra menino? O refere-se a menino? Sim, porque está dizendo que essa palavra é masculina e está no singular. Ok? É um substantivo masculino e está no singular. Então, o, podemos colocar aqui, o. E como que a característica do menino? Do pijama listrado, ok? Do pijama listrado está caracterizando quem é o menino. Se alguém for perguntar para vocês, cadê aquele menino? Qual menino? O menino do pijama listrado, certo? Então, é uma característica do menino aqui. Então, do pijama listrado, todo esse termo, uma locução adjetiva que está caracterizando menino. Então, vamos escrever aqui as palavras que estão relacionadas a menino, o e do pijama listrado. Correto? Vamos agora lá para a número 6. Aqui na número 6, só lembrando, gente, que quando estudamos adjunto adnominal, nós não vamos classificar as palavras que acompanham esse substantivo com essas classes gramaticais, tá? Igual aqui no caso, o menino. O sabemos que é um artigo definido, mas nós não vamos classificá-lo como artigo. Nós vamos dizer que é um adjunto adnominal. Do pijama listrado é uma característica do menino. Então, aqui nós temos uma locução adjetiva, só que nós também não vamos caracterizar, não vamos escrever que é uma locução adjetiva, mas sim adjunto adnominal. Da mesma forma, com esses exemplos aqui, ó, o fato, aqui nós temos artigo, um amigo, umas histórias, são artigos, mas vamos dizer que são adjuntos adnominais. Adjetivo, né? Meninos obedientes. Obedientes é um adjetivo, mas eu vou dizer que é um adjunto adnominal. Livro de contos. De contos, característica do livro, adjunto adnominal. Meu amigo, meu, pronome possessivo, acompanha o substantivo amigo, adjunto adnominal. Aqui eu tenho 250 brindes, 200 brindes, adjunto adnominal, certo? Tem essas classes gramaticais que vocês vão estar encontrando, né? Se estão referindo-se a um substantivo dentro de uma oração, o que vem antes e o que vem depois, mas você irá classificá-la como um adjunto adnominal, correto? Então, vamos ali a número 6. Indique por meio de setas a que nomes cada adjunto adnominal se relaciona. Então, vamos observar aqui. Os garotos têm uma amizade incrível. Observem aqui que já tem o substantivo, já encontrei o substantivo e refere-se a esse substantivo essa palavra, os. É um artigo, mas eu não vou classificar como artigo, mas como adjunto adnominal. Aqui eu tenho um outro substantivo. Aí eu tenho aqui a palavrinha uma, adjunto adnominal. Incrível, adjunto adnominal. Então, como nós vamos fazer? Através de setas. Encontrei o substantivo, né, aqui, e já tem grifado o adjunto adnominal. Os pertence a
garoto. Então, você vai fazer a setinha, indicando aqui os para garotos, ok? Uma o quê? Uma amizade. Uma acompanha o substantivo amizade, então você vai fazer a setinha aqui de uma para amizade. Como que era amizade? Amizade incrível, uma característica da amizade. Então, aqui também temos outro adjunto adnominal. E nós vamos fazer a setinha indicando para cá. Então, desse substantivo aqui, nós temos 2 adjuntos adnominais. Uma e incrível, ok? Do primeiro substantivo, temos um adjunto adnominal, que é os. Agora, vamos observar aqui a letra B. Só um minutinho. A menina escreveu um diário para falar da guerra em seu país. Olhem aqui, temos os adjuntos adnominais que nós vamos estar observando e nós vamos dizer a qual substantivo ele se refere. Um refere-se, acompanha o substantivo diário. Então, você vai colocar aqui uma setinha. Acompanha o substantivo diário. Então, faz a setinha para cá. Agora, observem aqui. Aqui nós temos da. Da indica para nós que eu tenho uma contração da preposição de mais o artigo as. A. Então, eu vou observar apenas a letrinha A, porque o de é preposição, ele não entra como adjunto adnominal. Então, só a letrinha A aqui, ela refere-se ao substantivo, ela acompanha o substantivo guerra. Ok? Então, aqui, guerra. Aí, temos essa outra palavrinha aqui, seu, que é um pronome. Ele está acompanhando o substantivo país, ok? Seu país. Então, aqui nós vamos fazer a setinha para a palavra, o substantivo país. Faltou um aqui, que eu vou colocar também, mesmo que ele não aparece, não está indicando aqui, mas a é um artigo, não é? A. Ele está acompanhando o substantivo menina. Então, esse a também é um adjunto adnominal. Podem fazer uma setinha ali. Ele está acompanhando o substantivo menina, certo? Então, vocês coloquem aqui a acompanhando o substantivo menina, setinha. E é uma adjunta adnominal do substantivo diário. A é um adjunto adnominal de guerra. Seu é um adjunto adnominal de país. Correto, gente? Agora vamos ali a número 7. O exercício número 7 indique quais adjuntos adnominais se ligam aos substantivos em destaque. Aqui eu tenho o substantivo pais. Observem o que vem antes. Meus. Eu preciso, para fazer estudar esse conteúdo, vocês precisam saber exatamente quais são essas classes gramaticais. Certo, gente? Então, aqui eu tenho meus. Meus, ele acompanha o substantivo pais. Então, é o adjunto adnominal de pais. Você coloca, escreve aqui embaixo pais, 2 pontos, meus. Ok? Aí nós temos aqui o substantivo oportunidade. Aí nós vamos ver quais são os adjuntos adnominais que acompanham o substantivo oportunidade. Uma oportunidade. Era é verbo, não vai acompanhar oportunidade. Uma ele tem a função de artigo, sim, mas aqui é um adjunto adnominal do substantivo oportunidade, ok? Agora aqui já não tem mais, para mim é preposição, né? Então não vai acompanhar o substantivo oportunidade. Agora aqui na letra B, depois de deixar a zona de guerra, ele não gostava de ouvir ruídos altos. Zona é o substantivo, que nós vamos escrevê-lo aqui. Quais são os adjuntos que acompanham ele? A
acompanha esse substantivo, e de guerra. Zona de quê? De guerra, característica desse substantivo. Então, eu escrevo aqui zona, acompanha esse substantivo a e de guerra, ok? Aí eu tenho outro substantivo aqui que é ruídos. Ouvir. Ouvir, verbo, não tem função de adjunto adnominal. Altos. Altos é um adjetivo que tem função de adjunto adnominal. Está acompanhando o substantivo ruídos. Então, eu vou escrever aqui ruídos e o adjunto adnominal dele é altos. Correto, gente? Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar. Então, aqui só vou repetir. Pais. O adjunto adnominal de pais é meus. Adjunto adnominal de oportunidade, uma. Adjunto adnominal zona, a. E de guerra. Adjunto adnominal de ruídos, altos. Correto, gente? Acredito que vocês tenham conseguido me acompanhar. Eu vou parar aqui nesse exercício, no 7, anotem ali. Na próxima aula, nós vamos fazer as próximas páginas, que temos ali a página 14, 15 e a página 16, certo? Faltam ainda alguns minutos, mas são poucos, não dá tempo de nós corrigirmos todo o conteúdo. Ok, gente?